Então, o que a gente tem de diferente aqui no artigo 651? A regra geral é muito fácil, é muito clara, não tem como errar isso aqui, o último local da prestação de serviços. A gente tem a questão do agente ou viajante comercial, que também aparece muito em prova. O que é? Toda vez que ele é agente ou viajante comercial, qual vai ser a localidade da competência? A agência ou filial que estiver subordinado, não havendo domicílio ou localidade mais próxima. Então é só isso. E geralmente as questões são muito fáceis. Conta a historinha lá, sabendo que ele é subordinado à filial tal. E aí você já tem que só o quê? Ignorar o resto da questão e procurar a filial tal. Então, agente ou viajante comercial, filial que estiver, sabendo que ele é subordinado à filial do Rio de Janeiro, a competência será Rio de Janeiro. Foi contratado não sei onde, trabalhou não sei onde, não importa, nada mais que vier na questão importa. A gente só tem que procurar o quê? Lugar que ele é subordinado. Filial que ele é subordinado fica onde? Essa é a resposta da competência. Só isso. Também é muito fácil. E a gente tem a questão do parágrafo 3º, que essa aqui é um pouquinho mais complicadinha. Que essa aqui é a única, nossa, que você vai ter uma opção na hora de ajuizar a sua reclamação. Esse parágrafo 3º aqui é que traz uma situação que a resposta certa são 2 lugares. Você vai ter o lugar da contratação e vai ter o último local da prestação de serviços. Quando que isso acontece? Como é que isso aparece em prova? Todas as provas que eu vi dos últimos anos para cá, sem exceção, teve uma exceção. 90% das questões veio escrito bonitinho, sabendo que o empregador realiza atividades fora do local do contrato. E aí você já sabe o que está falando dessa hipótese. Então, 99% das a grande maioria, esmagadora maioria, fala expressamente que é essa situação aqui. O que ele diz? Sabendo que o empregador realiza atividade fora do lugar da contratação. Então, eu já te disse, apareceu essa expressão, a gente já sabe o quê? Que a competência vai ser lugar do contrato ou lugar da prestação de serviço. Lugar do contrato ou lugar da prestação de serviços. Vai ter essa opção no empregado na hora de ajuizar. As 2 localidades vão ser a resposta correta. Eu falei que 99% vai vir escrito dessa forma, né? Mas e o 1% que sobrou? Como é que vem nesse 1% diferente? Ele vem dizendo empresa circense, feira itinerante, aquela situação que você sabe que o empregador, ele vai o quê? Vai mudando de lugar. Então, se você tem... Geralmente a gente gosta de empresa circense, já vi também feira itinerante, mas é sempre essa ideia assim, do empregador que vai mudando de lugar. Empregador que vai mudando de lugar, é óbvio que ele realiza atividade fora do lugar da contratação. Então, se a questão não fala nada e aparecer lá, que é um circo, que é uma feira, alguma coisa assim, oi? Nesse caso que você explicou, se o empregador for reclamante... Não, se o empregador for reclamante, a regra de competência é a mesma. A regra de competência não muda. Sim, a regra de competência é exatamente a mesma. Não tem... Ele vai ajuizar, os 2 lugares são válidos. Ele vai escolher qual dos 2 que ele quer ajuizar e aí o outro não pode reclamar, não tem problema. Porque a gente sempre pensa, né, na hipótese do empregado. É porque ele está tratando do empregado, mas se for a situação inversa também não tem problema não. Empregador que realiza atividades fora do lugar do contrato, então... Você tem, nesse caso, o empregado aqui, quando ele for o autor, ele vai poder escolher foro da celebração ou da prestação de serviços. Se não vier escrito diretamente, como geralmente vem na prova, ele vai dizer que é um circo, é uma feira itinerante, etc. Ele vai dar uma dica assim, de que é uma coisa que muda de lugar. Essa hipótese aqui é que geralmente aparece menos em prova, mas de vez em quando também aparece, então é bom a gente saber. Há muito tempo atrás, estou falando assim, há mais de 5 anos atrás, a FCC entendia um pouquinho diferente. Um entendimento que eu já até não coloco mais no slide, que nos últimos anos não tem acontecido dessa forma, mas eu vou falar só por desencargo de consciência. Antigamente, para a FCC, tinha algumas questões que consideravam nessa hipótese que elas contavam a seguinte história. A pessoa foi contratada numa cidade, ela trabalhou um tempo no lugar da contratação e depois ela foi para o outro. Ela fazia essa ressalva de que trabalhou no local da contratação e considerava as 2 como válidas. Que se trabalhou no local da contratação é porque realiza atividade fora do lugar da prestação de serviços. Então, ela entendia que deveria ter trabalhado no local da contratação, que a empresa tem que ter
realizar atividade no local da contratação e em outros lugares também. Isso tinha que vir bem específico na prova. Então, quando aparecia isso para a FCC, eles consideravam também as duas como corretas. Não tenho visto isso acontecer nos últimos anos. Então, nos últimos anos tem vindo bem expresso, sabendo que o empregador realiza atividade fora do local do contrato de trabalho. Mas se aparecer por via das dúvidas, né, a gente já sabe que já houve esse entendimento da banca. Que seria o quê? A empresa realiza atividade no local da contratação, o empregado deveria ter trabalhado um tempo no local da contratação, e a questão era bem específica quanto a isso, e depois nos outros lugares. Então já teve esse entendimento que essa situação também caracterizava aqui. O que é certo, o que os livros falam, o que é bem pacífico? Circo e essas feiras e coisa que o próprio empregador, né, muda de lugar. Tranquilo, então? Então a gente tem a hipótese geral, a do viajante e essa do parágrafo 3º. Brasileiro que vai trabalhar no estrangeiro, a gente pode também, da nossa competência, brasileiro que vai trabalhar fora. Brasileiro que vai trabalhar fora também é da competência da Justiça do Trabalho. Onde vai ser? Aqui, quem traz isso aqui pra gente é mais doutrina e jurisprudência, então não tem uma coisa assim muito fixa. Se o empregador tem a sede no Brasil, vai ser naquele lugar. Se a sede da empresa for no exterior, mas tem uma filial no Brasil, vai ser no lugar daquela filial. E podendo ser também no lugar do contrato. Por que a gente tem essa interpretação assim, jurisprudencial sobre isso? Foi pensando na execução, que é mais fácil você executar o quê? Onde tem filial, né? Se tiver sede, melhor ainda, ou então onde tem uma filial. Então, a gente vai seguir essa regra, mas essa regra aqui é de doutrina e de jurisprudência. A gente não tem uma OJ, a gente não tem uma coisa fixa falando isso. O que a gente tem de fixo é só essa regra aqui do parágrafo 2º, que está na própria CLT. Eu gosto sempre de fazer essa ressalva aqui, porque antigamente tinha essa súmula 207 caía muito em prova. Tá, mas ele trabalhou no exterior, qual vai ser a regra que a gente vai aplicar para ele? Que direitos trabalhistas ele vai ter? A regra era lei do local de execução. Só que eles cancelaram essa súmula. Então, só para vocês saberem que essa súmula foi cancelada. Ela aparecia muito em prova, mas ela foi cancelada. Como é que fica hoje? Não fica, não tem uma... Ela não foi substituída por nenhuma outra, ela só abriu margem para interpretação. Então, essa regra obrigatória, que tinha que ser a lei do lugar da execução, não tem mais. Agora, essa proibição, né, de outras interpretações, você não tem mais, já foi cancelada. Já tem uns aninhos que ela foi cancelada. Questão de foro de eleição, a gente pode colocar no contrato de trabalho qual vai ser o lugar. Se tiver alguma dúvida sobre esse contrato de trabalho, ela será resolvida no foro de, que nem a gente tem, né, quando a gente vai comprar alguma coisa, né, no final vem lá no foro de Manaus, geralmente é bem longe, né, do lugar onde você está realizando a atividade. Então, pode colocar isso no contrato de trabalho? Não, porque o empregado ele é hipossuficiente, ele vai assinar qualquer coisa ali. Bota lá que vai ser, se quiser reclamar, vai ter que ir para a França reclamar. Não vai valer isso, porque a gente não aceita essa questão de foro de eleição nos contratos de trabalho, porque o empregado é suficiente. Vai ser abusivo, né? O empregado ele aceita qualquer coisa ali para poder pegar o emprego. Então, esse tipo de foro de eleição, a doutrina majoritária, praticamente pacífica, entende que não é aceito. Mais uma vez, a gente não tem lei, não tem OJ, não tem nada assim certo falando, é doutrina pacífica. Se procurar, vai achar alguém que diz que cabe, mas é bem pacífico que não cabe. Então, numa prova, e já vi isso aparecer em prova, não cabe foro de eleição dos contratos. Questão de dissídios coletivos, como é que a gente vai ver a competência? O dissídio coletivo é outra parte da matéria que a gente vai estudar, aqui a gente só está vendo a questão da competência. Ela é uma ação de competência originária dos tribunais, então o dissídio coletivo já começa no tribunal. Onde vai ser ajuizado aquele dissídio coletivo? Depende do conflito, da abrangência do conflito que gerou aquele dissídio coletivo. Pode abranger mais de uma região, pode ficar dentro da mesma região. Se ultrapassar a base de mais de um TRT, a competência vai para o TST, aquela questão lógica, né, que a gente já viu. Se o conflito ele tem mais de uma região, vai para o TST. Até aqui sem problema nenhum. Eu só ressalvo o quê? A questão de São Paulo. Lembra que eu falei lá que São Paulo é o único estado que tem duas regiões? São duas regiões, são separadas, tem a segunda, tem a 15ª, tudo bonitinho. Mas no caso de dissídio coletivo, se ultrapassar a base territorial entre essas duas regiões, a segunda e a 15ª, nesse caso não vai para o TST. Nesse caso fica com a segunda região. Por que isso? Porque tem lei dizendo que é assim.
Então, por causa do artigo 12 da Lei 7.520/86. Então, só para São Paulo que isso vale. Se você tem um dissídio aí abrangendo, o conflito, né, abrangeu mais de uma região, se for na mesma região, vai ser o tribunal daquela região, não tem dúvida nenhuma. Se tem mais de uma região, vai para o TST, também tranquilo. Agora, se o conflito foi dentro de São Paulo e abrangeu ali a área da segunda região e abrangeu a área da 15ª região, é exceção. Não vai para Brasília, não vai para o TST. Quem fica, o da segunda região, porque a lei mandou. Tranquilo? Então, só essa exceçãozinha aí do dissídio coletivo. Então, outras questões, súmulas e orientações jurisprudenciais que é interessante a gente ler depois sobre essa matéria. Eu sempre gosto de ressalvar aqui os artigos da CLT, porque a gente só estuda o 114, a gente esquece dos artigos da CLT, de vez em quando aparecem lá em prova e todo mundo se desespera de onde saiu isso. Então, dá uma lida também nesses artigos que eu listei aí da CLT, que também trazem regras de competência, e o do TST, que a gente tem lá naquela lei própria do TST, também do artigo 1º ao 5º, que está ali. Então, competência para carta precatória. A gente tem essa súmula, também aparece muito em prova. Carta precatória, a gente tem o juízo deprecante e o juízo deprecado, né? O que manda, né? E onde vai ser feita o determinado ato. Então, na execução por carta precatória, os embargos de terceiros serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero ajuizar, penhorar alguma coisa minha e eu não sou parte, eu quero entrar com embargos de terceiro. Onde que eu vou entrar? Foi através de uma carta precatória que isso foi feito. Onde que eu tenho que entrar? Quem mandou ou quem cumpriu? No meu caso, tanto faz. A competência para julgar vai ser de quem? Sempre do deprecante, do quem mandou. Salvo se o meu embargo versar sobre vícios ou irregularidades de penhora, avaliação, alienação dos bens praticados pelo juízo deprecado, que nesse caso a competência vai ser do deprecado. Então ficou claro? Então ele vai e volta, vai e volta. Por isso que ele cai muito em prova, né? Porque a gente tem que pensar. Tem o deprecante, tem o deprecado. Onde é que eu ajuizo? Qualquer um. O embargo de terceiro. Quem vai julgar? Deprecante. Salvo se for um vício aqui da própria penhora, avaliação, nesse caso vai ser o deprecado. Então, tranquilo? Então, por isso aqui aparece bastante em prova. Por isso que eu destaquei também aqui essa 419. E a 420, já falei, não tem conflito, né, entre a vara do trabalho e o tribunal por causa da hierarquia. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos falar rapidinho sobre o Ministério Público do Trabalho. Essa parte aqui não são todas as provas que costumam cobrar, só vai cair se tiver escrito no edital de vocês do Ministério Público do Trabalho. Então, nem sempre essa parte é cobrada. Quando ela é cobrada, ela é pouco cobrada, cai assim, uma questão. Não costuma cair muito em prova, mas a gente tem que saber, porque o nosso objetivo aqui é o quê? Gabaritar, né? Foi o que eu falei no início da aula. Nosso objetivo é gabaritar. A parte boa da matéria é porque tudo o que vocês precisam saber está ali entre o artigo 83 e 115 da Lei Complementar 75. Não precisa ler nada fora disso. Todas as questões são literais tiradas desses artigos. O ruim é o quê? Que vocês têm que ler do artigo 83 ao artigo 115 dessa lei complementar. Então a parte boa é que está tudo ali, só precisa saber. Nunca vi uma questão fora daquilo que está ali. Para dizer que eu nunca vi, eu vi uma vez uma falando de garantia, mas eu já até botei aqui no slide para vocês para facilitar. 99,99% das questões é o que está ali. Então esse grupinho de artigos aí tem que ler todo mesmo. E é tudo muito assim, como é que é a organização, como é que é escolhido, só esse tipo de coisa que realmente aparece em prova. O que eu separei aqui no slide para vocês é o que tem de mais importante. São os artigos que eu achei mais importantes que eu pensei. Então, como é que a gente estuda para essa matéria? Dá uma lida, não perde muito tempo também não, dá uma lida nisso aqui, todos aqueles artigos ali, foca nesses que eu falei aqui, que já deve ser o suficiente para vocês gabaritarem na prova. Muito difícil sair uma questão fora daquele intervalo ali de artigos. Então, o que fala, né, pra gente esse intervalo desses artigos de 83 e 85? Como a gente viu, são órgãos da Justiça do Trabalho, a gente tem aqui também, são órgãos do Ministério Público do Trabalho. Procurador-Geral do Trabalho, Colégio de Procuradores, Conselho Superior, Câmara, Corregedoria, até que Procuradores do Trabalho. A carreira do Ministério Público do Trabalho será constituída pelos cargos subprocurador, procurador regional e procurador do trabalho. Então a gente tem o procurador do trabalho nas varas, procurador regional nos tribunais e o subprocurador no TST.
Procurador-Geral do Trabalho é o chefe do Ministério Público do Trabalho. Aqui no artigo 91 diz o que ele faz. Esse artigo também cai bastante em prova. Então, esse 91 é um dos mais importantes, assim. Mas o que mais cai mesmo de todas as questões sobre o Ministério Público é esse aqui. Como é que é escolhido o Procurador-Geral do Trabalho? E aí, de novo, aquela coisinha toda que a gente tem que ver. Eu não lembro se ele está no 91 ou se ele está um antes, ele está por aí. Está nesse intervalinho aí. Será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dente integrante da instituição, com mais de 35 anos de idade, menos e de 5 anos na carreira, integrante de lista tríplice escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto pelo Colégio de Procuradores para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Olha quanta coisa para perguntar em múltipla escolha, né? Você tem idade, você tem ano, você tem recondução, olha quanta coisa boa. Não tem a máxima aqui. Você tem 5 de carreira, você tem, olha quanta coisa boa, não tá com cara assim de prova de múltipla escolha, isso aqui, um monte de coisa para trocar, para virar questão de múltipla escolha, e geralmente é isso que acontece. Então, a atenção especial de vocês para quê? Para esse aqui. E os outros dispositivos são os que apareceram também em prova recentemente. Questão da exoneração antes do término, que é tudo letra de lei mesmo. Eu só separei para vocês aqueles que são os mais importantes. Colégio dos Procuradores será presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, integrado por todos os membros da carreira e atividade do Ministério Público do Trabalho. Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, composição, isso aqui também de vez em quando aparece em prova, para a gente saber essa composição do Conselho Superior. Corregedoria, como é que a gente escolhe corregedor-geral, será nomeado pelo procurador-geral. Então, tudo isso, se está no slide, é porque já apareceu em prova. Se está em negrito, é porque já apareceu muito em prova. É assim que funciona. É mais ou menos assim que eu organizei para vocês saberem, para dar uma orientada também, né, de como é que a gente vai estar. Não tem nada assim para acrescentar aqui. Não tem, como é que eu vou explicar que a idade mínima é, não tem como. É para dar uma lida assim, em cima da hora mesmo, porque não tem muito o que explicar aqui. É o que está na lei, quem escolhe, é quem... Tem que ler, não tem jeito. Aqui, essa parte de organização do Ministério Público do Trabalho não tem. O ingresso é mediante concurso público de provas e títulos. Todo mundo também já está careca de saber. E as provas são muito literais. Procurador-geral designa o chefe da procuradoria, os subprocuradores atuam perante TST e as câmaras. Então... E eu fiz vários slides aqui para vocês. O que não tá, que pode ser interessante, é essa questão das garantias. Tá vendo que isso aqui está na Constituição, mas está fora. Isso aqui não está na lei. A base mesmo disso aqui vai estar lá na Constituição. Então, quais são as garantias do Ministério Público? Aquelas mesmas que a gente está careca de estudar para os outros, né? Vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade, subsídio, tudo isso aqui. Também já vi questão perguntando sobre essas garantias. Compete ao Ministério Público. Essa aqui também tem aparecido bastante, tá vendo? Super negrito aqui, porque aparece bastante. 34. Aí então, o inciso todo do artigo, tudo isso aqui pode cair. São os principais. E fechou. É isso, gente. Então, Ministério Público, só dá uma lida nisso que está aí, não deixe de ler esse intervalo dos artigos, só ler. Não tem como explicar melhor isso, porque é o que está na lei mesmo. A gente não vai perder tempo aqui com isso, que é uma questão realmente só de ler. Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa, se vocês quiserem, podem mandar e-mail, só identifica qual é a turma de vocês, para eu saber. Meu e-mail está aqui no quadro, está nos slides também. Como eu falei, eu vou mandar para o curso uma apostila com exercícios sobre a aula de hoje, para a gente começar corrigindo já. A próxima aula acho que é terça-feira, então terça-feira já vai estar tudo aí. Eu acho que é. Eu vou confirmar ainda a data certa. O quê? Eu não sei direito, tá tudo definido lá, mas eu ainda não sei, não sei como é que tá lá. Aí, então se ficou alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma crítica, alguma reclamação, algum desabafo, alguma dica de moda, algum elogio, qualquer coisa, previsão do tempo, pode mandar e-mail, não tem problema nenhum, só identifica. Boa sorte para todos. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Sábado de manhã eu sei que é difícil, então é isso aí, boa sorte.